em ti. Esse versículo nos lembra que nossa paz está diretamente ligada à nossa confiança em Deus. Quanto mais focamos nossa mente nele, menos poder a ansiedade tem sobre nós. Os testemunhos da paz de Deus são inúmeros, tanto na Bíblia quanto na vida cotidiana. Daniel, na cova dos leões, não estava preocupado. Estava em paz, porque sabia que Deus estava com ele. Nos tempos atuais, há cristãos que enfrentaram provas devastadoras, mas encontraram paz na quietude e na oração. Essas histórias nos inspiram, nos mostram que a paz de Deus é real e está disponível para todos que confiam nele. A paz de Deus não apenas nos acalma, mas também nos fortalece. Nos dá resiliência para enfrentar desafios, coragem para superar o medo e estabilidade para nos mantermos firmes quando tudo parece estar desmoronando. Essa paz é um lembrete constante do amor de Deus, uma manifestação de sua fidelidade em nossas vidas. É como um rio que flui constantemente, nos renovando, nos enchendo de esperança e nos preparando para enfrentar cada dia com confiança. Buscar a paz de Deus não é apenas um ato espiritual, é uma necessidade humana. Em um mundo cheio de caos, essa paz é o refúgio de que todos precisamos. É um lembrete de que, embora o mundo possa mudar, a presença de Deus é constante. E nessa constância, encontramos descanso, propósito e força. Então, quando as tempestades da vida te cercarem, pare, busque a quietude e deixe que a paz de Deus encha seu coração e sua mente. Sua paz não apenas mudará você, mas também te capacitará para enfrentar tudo o que vier, porque você não está sozinho. Deus está com você, sempre. Número 6, a libertação do controle pessoal. Abrir mão do controle não é fácil. Estamos acostumados a acreditar que precisamos ter tudo sob nosso comando. Nossas decisões, nossas circunstâncias, nosso futuro. Mas quanto mais tentamos segurar esse controle, mais percebemos que é um fardo que não podemos carregar. Jesus nos convida a fazer algo radical: soltar. Em Mateus 6,34, ele nos diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Essas palavras são um convite direto para confiar que Deus já cuida de tudo. O controle pessoal muitas vezes se disfarça de responsabilidade, mas na verdade pode ser uma manifestação de medo. Medo do desconhecido, medo do fracasso, medo de que as coisas não saiam como esperamos. Esse desejo de controlar tudo nos leva à ansiedade, ao estresse, a noites em claro tentando encontrar soluções para problemas que nem estão em nossas mãos para resolver. Mas Deus nos diz que não precisamos carregar esse peso. Salmos 55:22 resume isso perfeitamente. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Esse ato de entrega não apenas nos liberta, mas também abre espaço para que Deus haja em nossa vida. Quando abrimos mão do controle, estamos dizendo: Deus, confio que tu sabes mais, que teu plano é melhor. Essa confiança na providência divina nos alinha com seu propósito. Entregar nossas preocupações a Deus não significa se render à incerteza, mas confiar na certeza dele. Ele não apenas tem um plano, ele tem um bom plano. Sua sabedoria, seu amor e seu poder trabalham juntos para nos levar exatamente onde devemos estar. A oração é essencial nesse processo. É o momento em que realmente depositamos nossas cargas aos pés de Deus. Não é apenas um monólogo em que contamos o que nos preocupa. É um ato de rendição em que dizemos: Senhor, aqui está tudo o que não posso controlar. Faz como tu achares melhor. Veja Moisés, que constantemente buscava a direção de Deus no deserto. Ou Davi, que enfrentou inimigos e traições, mas sempre voltava para a oração. Esses homens entenderam que o controle não estava em suas mãos, mas nas de Deus.
O medo é uma das maiores barreiras para abrir mão do controle. Queremos saber o que vai acontecer, queremos garantias, mas Deus nos chama a confiar mesmo quando não vemos o caminho completo. Isaías nos diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa nos lembra que não enfrentamos o desconhecido sozinhos. Deus está conosco, nos sustentando, nos guiando, garantindo que não iremos cair. Abrir mão do controle não significa ser passivo. Significa agir com fé, dar passos sabendo que Deus está no controle do resultado. É como Pedro caminhando sobre as águas. Enquanto manteve os olhos fixos em Jesus, ele conseguiu fazer o impossível. Mas no momento em que tentou entender tudo por conta própria, começou a afundar. Nossa fé se fortalece quando soltamos o controle e confiamos que Deus nos sustentará. Quando finalmente deixamos o controle ir, experimentamos algo inestimável: paz. Filipenses nos promete: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Essa paz não depende das circunstâncias, não requer que tudo esteja perfeito. É uma paz que vem de saber que Deus está no comando. Praticar a entrega diária é um caminho para viver em liberdade. Ao começar o dia, podemos fazer uma oração simples: Deus, este dia é teu. Faz a tua vontade em minha vida. Também podemos refletir ao final do dia, agradecendo a Deus por tudo o que Ele fez, até mesmo pelas coisas que não entendemos. A gratidão nos ajuda a confiar mais no seu plano, nos lembrando de que Ele sempre foi fiel. Abrir mão do controle pessoal é uma expressão de amor e fé. É dizer a Deus: confio mais em Ti do que em mim mesmo. É um ato de humildade, um reconhecimento de que somos humanos, limitados, mas que servimos a um Deus ilimitado. Quando paramos de tentar controlar tudo, abrimos espaço para que Ele faça coisas que vão além do que podemos imaginar. E quando fazemos isso, encontramos uma paz que transforma nossas vidas. Uma paz que nos dá liberdade e nos permite viver plenamente em seu propósito. Confie nele, seu plano sempre será melhor. Número 7. A importância da oração em silêncio. A oração silenciosa é uma das formas mais profundas de comunicação com Deus. É aquele momento em que as palavras não são necessárias, onde a alma fala mais alto do que a voz. No Salmo 46, versículo 10, lemos: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Este versículo encapsula a essência da oração silenciosa: parar em meio ao barulho da vida e reconhecer a presença de Deus. Em um mundo que nos exige falar, agir e avançar constantemente, Deus nos chama a parar, a silenciar e a ouvir. O próprio Jesus nos deu um exemplo claro da importância de buscar a quietude. Em Marcos 1, versículo 35, está escrito: e, levantando-se de madrugada, muito antes de clarear o dia, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Esse ato não foi um momento isolado em seu ministério, era uma prática constante. Jesus sabia que o silêncio e a oração eram essenciais para fortalecer sua relação com o Pai e encontrar direção. Se o Filho de Deus precisava de momentos de oração silenciosa, quanto mais nós precisamos. A oração silenciosa nos conecta com Deus de uma maneira única. É um espaço onde não apenas falamos, mas também ouvimos. Muitas vezes, nossas orações estão cheias de palavras, de pedidos e preocupações, mas no silêncio permitimos que Deus tome a iniciativa. É nesse espaço que sua voz se torna clara, que sua paz enche nosso coração e que encontramos respostas que não podem ser percebidas no meio do barulho.
A paz interior que vem dessa prática não depende das nossas circunstâncias. Enquanto o mundo pode estar cheio de caos, a oração silenciosa cria um refúgio, um espaço onde a alma pode descansar. É um lembrete de que Deus está no controle, de que não estamos sozinhos e de que seu amor nos sustenta. Nesses momentos de quietude, o coração encontra consolo e a mente se renova. Além de trazer paz, a oração silenciosa é uma ferramenta poderosa para receber clareza e direção. Em um mundo cheio de distrações e decisões a serem tomadas, é fácil se sentir sobrecarregado. Mas ao pararmos e buscarmos a Deus em silêncio, abrimos espaço para que sua sabedoria guie nossos passos. É como limpar uma janela embaçada. O que antes era turvo se torna claro. Deus nem sempre responde com um trovão ou com um milagre evidente. Muitas vezes, sua voz é um sussurro, uma impressão suave em nosso coração que só podemos captar no silêncio. Cultivar a oração silenciosa requer intenção. Isso não acontece por acaso, especialmente em um mundo cheio de ruído e distrações. Criar momentos específicos de quietude, como Jesus fazia, é essencial. Isso pode significar acordar cedo, buscar um lugar tranquilo em casa, ou até separar um momento no meio do dia para se desconectar de tudo e se conectar com Deus. Um ambiente adequado, livre de distrações, também ajuda. Talvez um canto especial, uma vela acesa ou uma música suave que convide à meditação. A oração silenciosa não é apenas um tempo para falar com Deus, mas também para refletir e meditar em sua palavra. Passagens como o Salmo 23 podem servir como ponto de partida para nos concentrarmos em sua bondade e fidelidade. Também pode ser útil manter um diário espiritual, anotando o que sentimos, as respostas que acreditamos receber e as formas como vemos Deus agindo em nossa vida. É normal enfrentar obstáculos ao começar essa prática. Distrações, preocupações e impaciência podem surgir, mas a perseverança é essencial. Assim como qualquer disciplina espiritual, a oração silenciosa se fortalece com o tempo. É como um músculo que precisa ser exercitado. Cada vez que voltamos ao silêncio, estamos demonstrando nossa fé de que Deus está presente e que sua voz merece ser ouvida. A oração silenciosa também reforça nossa confiança em Deus. Nesse ato, reconhecemos que não precisamos controlar tudo, que não precisamos ter todas as respostas. É um momento de rendição, onde dizemos: Senhor, aqui estou, fala, porque teu servo ouve. Ao entregar nossas preocupações e descansar em sua presença, nossa fé se fortalece e nosso relacionamento com Ele se aprofunda. A Bíblia está cheia de testemunhos de pessoas que encontraram força e direção por meio da oração. Davi, em meio às suas provações, escreveu salmos que refletem momentos de intimidade e reflexão com Deus. Daniel, mesmo diante da ameaça da cova dos leões, orava 3 vezes ao dia em total entrega. Esses exemplos nos inspiram a buscar essa mesma conexão profunda com nosso Criador. A oração silenciosa não apenas transforma nosso relacionamento com Deus, mas também nossa vida diária. Ela nos dá força para enfrentar desafios com uma perspectiva renovada, nos ajuda a tomar decisões com sabedoria e nos enche de paz, mesmo em meio às tempestades. É um lembrete constante de que Deus está perto, que nos ouve e que seu amor por nós não tem fim. Então, pare por um momento, busque o silêncio e permita que Deus fale ao seu coração. Na quietude, você descobrirá o poder transformador da sua presença. Número 8. Como as dificuldades e o tempo de espera fortalecem a fé. A adversidade tem uma maneira peculiar de nos moldar. Nada revela mais a profundidade da nossa fé do que os momentos difíceis, aqueles em que tudo parece incerto e fora de controle. Mas aqui está o mais surpreendente.
A Bíblia nos garante que nada do que enfrentamos é em vão. Romanos 8, versículo 28 nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E é aqui que começamos a entender que a adversidade não é um castigo, mas uma ferramenta divina para nos aperfeiçoar e nos preparar para algo muito maior. Quando pensamos em adversidade, é fácil associá-la à perda, à dor ou à incerteza. No entanto, sob uma perspectiva bíblica, as provações são oportunidades. Elas são o terreno onde Deus trabalha em nós, moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e nos levando a um relacionamento mais profundo com Ele. Você já se perguntou por que certas situações parecem tão desafiadoras? Muitas vezes é porque Deus está usando esses momentos para nos ensinar algo, para nos levar além das nossas próprias forças e nos ajudar a depender completamente da sua graça. Veja o exemplo de Jó, um homem justo, provado ao extremo. Perdeu tudo o que tinha, mas nunca deixou de confiar em Deus. Mesmo quando não entendia o que estava acontecendo, sua fé permaneceu firme. No final, Deus não apenas restaurou o que Jó havia perdido, mas lhe deu muito mais. O que aprendemos com isso? Que as provações não são o fim. Deus sempre tem um propósito maior, mesmo quando não conseguimos enxergá-lo no momento. Outro exemplo poderoso é José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso injustamente e esquecido por aqueles a quem ajudou. Mas José nunca perdeu a fé. Através de todos aqueles anos de adversidade, Deus estava preparando o caminho para algo grandioso, salvar uma nação inteira da fome. Quando finalmente se reencontrou com seus irmãos, ele disse: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Isso é o que a fé em meio à adversidade faz. Nos permite ver além do sofrimento imediato e confiar que Deus está trabalhando para o nosso bem. A graça de Deus é a força que nos sustenta em nossas fraquezas. Em Coríntios lemos: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. São nesses momentos em que sentimos que não podemos mais, quando nossas forças se esgotam, que Deus manifesta seu poder. Não se trata do que podemos fazer por conta própria, mas do que Deus pode fazer através de nós quando confiamos nele. A perseverança é outro fruto maravilhoso que se desenvolve em tempos de adversidade. É essa qualidade que nos mantém firmes, avançando, mesmo quando não vemos o fim do túnel. Tiago nos ensina: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Não é incrível? O que parece um obstáculo, Deus transforma em uma oportunidade para nos aperfeiçoar. A adversidade também nos leva a uma conexão mais profunda com Deus. Nos momentos de necessidade, nossas orações se tornam mais sinceras, mais urgentes. É quando reconhecemos nossa incapacidade que nos tornamos completamente dependentes do poder de Deus. E nessa dependência, nossa fé cresce, nosso relacionamento com Ele se fortalece e nossa perspectiva muda. Superar o desânimo durante os tempos difíceis não é fácil, mas é possível quando focamos nas promessas de Deus. Os testemunhos de fé em meio à adversidade são muitos, tanto nas Escrituras quanto na vida cotidiana. Pense em Daniel, lançado na cova dos leões, mas protegido pela mão de Deus. Ou em Paulo, que enfrentou prisões, naufrágios e perseguições, mas nunca deixou de proclamar o Evangelho. E hoje, há pessoas que passaram por doenças, perdas e desafios inimagináveis, mas cuja fé não apenas sobreviveu, mas floresceu. A adversidade é inevitável, mas não é insuperável.
Ela é um lembrete de que não estamos sozinhos, de que Deus está trabalhando em nós e através de nós para cumprir seu propósito eterno. Então, se você está enfrentando uma provação, não desanime. Lembre-se de que Deus está com você, que sua graça é suficiente e que, no fim, todas as coisas, sim, até mesmo as mais difíceis, cooperam para o seu bem. A fé na adversidade não apenas nos sustenta, mas nos transforma. Nos torna mais fortes, mais dependentes de Deus e mais conscientes do seu amor eterno. Confie nele, ele nunca falha. Número 9. A esperança que renova. A esperança é muito mais do que um simples desejo de que as coisas melhorem. É a certeza de que Deus está presente em meio às nossas circunstâncias e que suas promessas são fiéis e verdadeiras. É uma âncora para a nossa alma, que nos mantém firmes quando os ventos do desânimo e da adversidade tentam nos levar à deriva. Hebreus 6 nos lembra disso. Temos esta esperança como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Essa imagem da âncora é poderosa, não é? Porque uma âncora não elimina as tempestades, mas impede que nosso barco seja arrastado por elas. A esperança bíblica não é uma ilusão vaga, nem um simples otimismo. Está profundamente enraizada na fidelidade de Deus. Em Lamentações 3, versículo 22, lemos: As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Isso significa que cada dia traz consigo novas oportunidades para confiar nele, para renovar nossa esperança, mesmo quando as circunstâncias parecem não mudar. Quando enfrentamos provações, é fácil nos sentirmos presos em um ciclo de desesperança. Mas nesses momentos, devemos lembrar que Deus não está apenas conosco, Ele está trabalhando em nós. Veja a vida de Jó. Ele perdeu tudo: família, riquezas, saúde. E embora tenha lutado com perguntas e dúvidas, nunca deixou de confiar que Deus tinha um propósito maior. No final, Deus não apenas restaurou o que Jó havia perdido, mas lhe deu muito mais. A história de Jó nos mostra que a esperança não é negar a realidade da dor, mas escolher acreditar que Deus pode transformar essa dor em algo belo. A esperança também tem o poder de nos renovar espiritualmente. É como um combustível que alimenta nossa fé e nos dá forças para seguir em frente. Quando esperamos em Deus, experimentamos uma transformação interior. Isaías nos promete: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esperar no Senhor não é inatividade. É um ato de confiança ativa, uma decisão de crer que Ele está operando, mesmo quando não podemos ver. A adversidade tem uma maneira de revelar onde colocamos nossa esperança. Se nossa esperança está em coisas materiais, em pessoas ou até mesmo em nossas próprias habilidades, essas esperanças podem falhar. Mas quando nossa esperança está em Deus, ela é inabalável. Daniel na cova dos leões é um exemplo perfeito. Cercado por circunstâncias que pareciam impossíveis, ele manteve sua esperança em Deus, sabendo que ele tinha poder para resgatá-lo. E Deus o fez. Esse tipo de esperança nos dá a resiliência para enfrentar qualquer desafio. Manter viva nossa esperança exige esforço e prática. Uma das formas mais eficazes de fazer isso é por meio da oração e da meditação na palavra de Deus. Quando dedicamos tempo para refletir sobre as promessas do Senhor, nossas almas são renovadas. A comunhão com irmãos na fé também desempenha um papel crucial. Estar cercado por pessoas que compartilham nossa fé pode ser um lembrete constante de que não estamos sozinhos, de que outros enfrentaram desafios semelhantes e venceram pela graça de Deus. Agora, sejamos realistas.
Haverá momentos em que a desesperança tentará nos dominar. Nesses momentos, precisamos lembrar que a esperança em Deus não se baseia em emoções passageiras, mas em verdades eternas. Romanos 15, versículo 13 nos diz: que o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz na vossa fé, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Isso significa que a esperança não é algo que precisamos gerar por conta própria. É um dom que Deus nos dá por meio do seu Espírito Santo. Quero compartilhar um pensamento final. A esperança não é apenas para os momentos difíceis. É um estilo de vida. É viver com a expectativa de que Deus está operando, de que seu plano é bom e de que suas promessas se cumprirão. É uma luz que guia nosso caminho. Um lembrete constante de que, não importa o que enfrentemos, temos um futuro glorioso assegurado em Cristo. Então, se hoje você se sente sobrecarregado, se a adversidade parece insuperável, lembre-se disto. Você tem uma esperança segura, uma âncora firme para sua alma. Essa esperança não está nas circunstâncias, mas no Deus que nunca muda, no Deus que sempre cumpre o que promete. Renove sua esperança nele e permita que ele te fortaleça, te guie e te encha com sua paz. Porque com Deus sempre há esperança. Número 10. Testemunhos de transformação na espera. Imagine um momento em que tudo parece estar em pausa. Você já orou, esperou e confiou, mas as respostas de Deus parecem não chegar. É fácil se desesperar, não é? Mas e se esse tempo de espera não fosse um castigo nem um atraso, mas sim uma oportunidade? Um período projetado por Deus para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e nos preparar para algo maior? É isso que encontramos ao olhar para os testemunhos de transformação na espera. Abraão, o pai da fé, é um exemplo perfeito. Deus lhe prometeu um filho, mas os anos passaram e a promessa parecia cada vez mais impossível. No entanto, nesse tempo de espera, Deus não apenas cumpriu sua palavra, mas transformou Abraão em um homem de fé inabalável. Romanos 4, versículo 20, diz: ele não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. A espera não foi em vão. Foi o solo onde Deus cultivou em Abraão uma confiança absoluta em sua fidelidade. José é outro testemunho de transformação na espera. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso injustamente e esquecido por aqueles que prometeram ajudá-lo, José poderia ter perdido toda a esperança. Mas, no meio dessa espera, Deus estava trabalhando em seu caráter, ensinando-lhe liderança, paciência e confiança. Finalmente, José se tornou o segundo no comando no Egito, salvando sua família e toda uma nação da fome. Gênesis 50, versículo 20, registra suas palavras aos irmãos. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. A transformação de José não foi apenas pessoal, mas se estendeu a todos ao seu redor. Nos tempos modernos, as histórias de transformação por meio da espera continuam. Um homem que aguardava um transplante de coração compartilhou como esse tempo o levou a depender completamente de Deus. Através da oração e da leitura da palavra, ele experimentou uma paz que ultrapassava todo o entendimento, mesmo em meio à incerteza. Finalmente, ele recebeu o transplante, mas o mais significativo foi a mudança em sua relação com Deus. Passou a vê-lo não apenas como um recurso nos momentos difíceis, mas como um amigo constante e fiel. A espera é um processo e nem sempre é fácil. Existem fases em que duvidamos, sentimos frustração ou até queremos desistir. Mas é precisamente nesses momentos que Deus trabalha em nós de maneiras que não podemos ver. Isaías diz: Tu, Senhor, és nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Na espera, Deus nos molda, removendo o que não precisamos
e acrescentando o que nos tornará mais fortes e úteis para seu propósito. O poder dos testemunhos está na sua capacidade de edificar outras pessoas. Quando compartilhamos como Deus transformou nossa vida, inspiramos aqueles que estão passando por situações semelhantes. O apóstolo Paulo entendeu isso quando escreveu em 2 aos Coríntios. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que estiverem passando por qualquer tribulação. Suas experiências, suas lutas e suas vitórias podem ser a fagulha que reacende a fé em outra pessoa. E como podemos compartilhar esses testemunhos de forma eficaz? Primeiro, sendo autênticos. Não se trata de apresentar uma imagem perfeita, mas de sermos sinceros sobre nossas lutas e sobre como Deus trabalhou nelas. Também podemos compartilhar em comunidade, seja em grupos pequenos, na igreja ou até mesmo nas redes sociais. O importante é permitir que outros vejam como Deus transforma nossas vidas quando confiamos nele. Por fim, os testemunhos não apenas fortalecem os outros, eles também nos renovam. Falar sobre o que Deus fez nos lembra de sua fidelidade e nos ajuda a enfrentar novos desafios com uma fé mais forte. Nos dá uma perspectiva eterna, lembrando-nos de que cada espera tem um propósito e que Deus sempre cumpre suas promessas no seu tempo perfeito. Então, se hoje você está esperando, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está com você, trabalhando em sua vida de maneiras que talvez você não entenda agora, mas que no futuro serão tão claras quanto a água. E quando esse momento chegar, não se esqueça de compartilhar sua história, porque o seu testemunho pode ser a resposta para a oração de alguém. Deus sempre transforma na espera. Você acredita nisso? Confie nele, porque a obra que ele começou em você, ele levará à perfeição. Número 11. Como a espera e as provações fortalecem o caráter. Esperar nunca é fácil. Há momentos em que parece que o tempo parou e você se pergunta se Deus realmente está ouvindo suas orações. Mas nesse período de aparente inatividade, algo profundo está acontecendo. Deus está trabalhando em seu interior. Ele está renovando seu caráter, moldando-o à sua imagem e fortalecendo seu espírito para que você reflita mais a Cristo em sua vida diária. A palavra de Deus é clara ao dizer que as provações não são castigos, mas ferramentas para o nosso crescimento. Romanos 5, versículo 3, diz: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. Este versículo nos revela uma cadeia de transformação. As tribulações não apenas nos ensinam a esperar com paciência, mas essa paciência nos fortalece e nos conduz a uma esperança renovada. Deus usa cada momento de espera para fazer algo em nós, algo que não poderíamos alcançar sozinhos. A paciência é uma das virtudes mais fortalecidas na espera. Pense em Jó, um homem que perdeu tudo, mas nunca deixou de confiar em Deus. Mesmo sem entender o motivo de seu sofrimento, sua fé permaneceu firme. No final, Jó não apenas teve sua vida restaurada, mas também seu caráter foi transformado. No livro de Jó, capítulo 23, versículo 10, ele diz: Mas ele conhece o meu caminho. Se me provar, sairei como ouro. Essa imagem do ouro refinado é perfeita para entender o que Deus faz conosco na espera. Ele nos purifica, nos fortalece e nos torna espiritualmente mais belos. A renovação do caráter também nos leva a depender completamente de Deus. Quando enfrentamos situações que estão além do nosso controle, aprendemos a abrir mão da nossa própria força e confiar no poder dele. O livro de Tiago nos lembra: Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Aqui, Deus nos desafia a mudar nossa perspectiva.
Em vez de ver as provações como obstáculos, devemos enxergá-las como oportunidades para crescer, nos aproximar mais dele e confiar em sua fidelidade. Outra ferramenta poderosa é a gratidão. Pode parecer difícil agradecer em meio à espera, mas essa atitude muda nossa perspectiva e nos ajuda a enxergar as bênçãos que Deus já derramou sobre nós. Quando agradecemos a Deus, mesmo pelas provações, reconhecemos que Ele está no controle e que seu plano é perfeito. O apoio de uma comunidade de fé também é inestimável. Quando compartilhamos nossas lutas com outros irmãos, encontramos encorajamento e força para continuar. A Bíblia nos chama a edificarmos uns aos outros. Em 1 aos Tessalonicenses, lemos: "Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos mutuamente, como de fato estáis fazendo." Uma comunidade forte pode ser o meio pelo qual Deus usa outras pessoas para lembrá-lo de que você não está sozinho e que sua espera tem um propósito. Por fim, o Espírito Santo desempenha um papel fundamental na renovação do caráter. É Ele quem nos guia, nos consola e nos capacita a enfrentar as provações com força e coragem. Gálatas menciona que o fruto do Espírito inclui amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Essas virtudes são o resultado direto de um caráter moldado por Deus. Cada provação que enfrentamos, cada momento de espera, é uma oportunidade para refletirmos melhor a Cristo. Não é um caminho fácil, mas no final, o processo vale a pena. Deus não está apenas interessado em nossas circunstâncias. Ele está interessado em nosso coração e no que estamos nos tornando através dessas circunstâncias. Então, se hoje você está enfrentando um tempo de espera, lembre-se, Deus está trabalhando em você. Ele está te preparando para algo maior, algo que você só poderá compreender quando a prova passar. Confie nele, permita-se ser moldado e abrace o processo, porque nesse caminho você está sendo renovado para refletir a glória de Deus em tudo o que faz. Número 12. Como viver em espera e confiança em Deus? Esperar não é algo que aprendemos a valorizar neste mundo acelerado. Estamos constantemente buscando respostas rápidas, soluções imediatas e resultados visíveis. No entanto, Deus nos chama a algo diferente. Confiar no seu tempo, caminhar em fé e viver cada dia com paciência, sabendo que Ele tem o controle. A espera, quando aplicada à nossa vida cotidiana, torna-se uma prática transformadora que nos conecta com Deus de maneira profunda e nos ensina a viver com propósito. No trabalho, por exemplo, é fácil cair no desânimo quando nossos esforços parecem não ser reconhecidos, quando as promoções demoram a chegar ou quando enfrentamos desafios constantes. No entanto, Colossenses nos lembra: "E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens." Este versículo muda completamente nossa perspectiva. Ele nos ensina que o trabalho não é apenas uma tarefa diária, é um ato de adoração. Ao trabalhar como se estivéssemos fazendo para o Senhor, não apenas cultivamos a paciência, mas também encontramos propósito e alegria em nossas atividades, mesmo nos dias mais difíceis. A espera no ambiente de trabalho nos ensina a confiar que Deus vê o que os outros não veem e que sua recompensa sempre chega no tempo perfeito. Em nossos relacionamentos pessoais, a espera também desempenha um papel crucial. Todos nós já passamos por momentos de tensão com amigos, familiares ou cônjuges, nos quais sentimos que a outra pessoa não muda ou não responde como esperávamos. Nesses casos, paciência e confiança em Deus são essenciais. A comunicação baseada no amor e na compreensão torna-se fundamental. Efésios nos diz: "Com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor." Este chamado não apenas nos ajuda a lidar com os conflitos de maneira pacífica,
mas também fortalece nossos relacionamentos ao refletir o caráter de Cristo. Quando aprendemos a esperar em Deus em nossas relações, deixamos de tentar forçar mudanças e permitimos que seu amor atue em nós e nos outros. O serviço a Deus e ao próximo também é um terreno fértil para praticar a espera. Muitas vezes, podemos nos sentir frustrados por não vermos resultados imediatos em nossos esforços para ajudar ou ministrar. Mas Efésios nos diz, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens. Servir com essa mentalidade nos liberta da necessidade de aprovação humana e nos permite focar em agradar a Deus. A espera no serviço nos ensina que os frutos nem sempre são visíveis de imediato, mas são eternos. Ela nos lembra que nosso trabalho nunca é em vão e que Deus está agindo, mesmo quando não conseguimos perceber. Claro, a impaciência pode se tornar um grande obstáculo. Vivemos em uma cultura que promove a gratificação instantânea, e quando as coisas não acontecem no ritmo que queremos, é fácil ficarmos frustrados ou desanimados. Mas a espera em Deus